da Psicologia Online. No programa de hoje vamos tratar de um assunto que provoca arrepios nos pais. Adolescência. Como superar esta fase? Bem, como a própria palavra diz, adolescência vem de a mais descer, que significa o processo de crescimento. E ela varia nas meninas de 12 aos 21 anos e nos meninos de 14 a 25 anos. É verdade, tem essa diferença de idade. A menina geralmente amadurece mais rápido. Então, existe ainda alguma contradição nesse caso. Mas o que importa é que todos têm que passar por essa fase, que é uma fase difícil. Sim, mas para o adolescente se tornar adulto, ele precisa passar por essas fases, que são consideradas os lutos, são os lutos infantis. Então, o primeiro luto que a pessoa tem é o luto pelo corpo infantil, ou seja, o adolescente ele perde aquele corpo, ele começa a ganhar um outro corpo, o menino fica mais musculoso, a menina começa a desenvolver seios e começa o processo de menstruação, no menino começa a aparecer os primeiros pelos, também começa a aparecer barba, bigode. Então a criança de maneira inocente, sem poder fazer nada, vê seu corpo se transformando. Esse é o primeiro luto. O segundo luto já vem da parte mais psicológica, não é físico, mas sim pela identidade infantil. O que ocorre? A criança que tinha toda aquela dependência do pai, começa agora a não ter toda aquela dependência, mas ao mesmo tempo não tem a independência do adulto. Ou seja, é um processo que ela não tem uma personalidade formada, falta sua identidade. Para algumas coisas os pais dizem que ela ainda é criança, não pode fazer. Para outras coisas, os pais dizem que ela ainda não tem idade para fazer, ela ainda é criança. Então nessa confusão é o que ocorre a fase de grupos, de gangues, né? A criança forma uma personalidade grupal, porque ela não tem a sua própria. Então ela procura em outras crianças que se unem para se formar aquela identidade coletiva, porque ela ainda não tem a sua própria. Depois ela vai passar pela terceira fase, que é a fase da luta da perca dos pais infantis. Quem eram aqueles pais infantis? Aqueles pais infantis eram aquele pai herói, aquele pai perfeito, né? Que deixa de existir. Ela começa a ver as fraquezas, os problemas dos pais, as inseguranças. Então ela vê que aquele pai não é aquele super-herói que ela imaginava, é uma pessoa humana que também comete erro, que comete falhas. Então ela começa a conviver com isso, né? Então, diante desses três lutos que a criança começa a superar, que o adolescente vai superando, que só passando por esses lutos é que ela consegue realmente ser um ser adulto. Então, só depois desses lutos. Então, é muito importante nesse caso o meu conselho para todos os pais. Tenham, primeiro, amor, muito amor. Segundo, paciência. Ou seja, se você confia na educação infantil que você deu, se você dá aquele apoio, se você tem diálogo em casa, se você deixa a sua filha falar seus problemas, se você deixa a sua filha mostrar toda essa perturbação que ela está passando, toda essa insegurança, dessa mudança do corpo, dessa mudança física, da cobrança da sociedade. A sociedade cobra muito, cobra as melhores notas, a sociedade cobra também, além das melhores notas, também cobra do seu corpo. A menina tem que ser esbelta, magra, né, magérrima. O menino tem que ser musculoso, tem que ser bom em informática, natação, estar preparado para os melhores vestibulares. Então toda essa cobrança gera uma insegurança. E é nesse momento, nessa falta, nesse conflito que a criança vive, que ela se torna rebelde. Então se ela não tiver o apoio dos pais, é que ocorre toda essa problemática, que às vezes a criança acaba procurando as drogas, procurando apoio em um homem já mais velho do que ela, que pode causar uma série de conflitos. Então, o mais importante de tudo
é o pai dar o apoio a esses adolescentes. Quando ela superar esses 3 lutos, que vou repetir, é o luto do corpo infantil, é o luto da identidade infantil e o luto da perda dos pais infantis. Aí vocês terão uma relação adulta. Então ajude seus filhos a passar por essa fase. E é claro que é nesse momento que aflora a libido, aflora aquele sentimento de aventura, aquela sede de conhecimento, de curiosidade. Então não tem como você evitar que os adolescentes tenham as suas próprias experiências. O que você pode aconselhar é justamente isso, mostrar a ele o caminho, mas a decisão quem acaba fazendo é eles. Então, dê limite, claro que precisa de limite, mas também dê a sua liberdade. O diálogo é fundamental, tudo é negociado nessa fase. É isso que eu aconselho a vocês. Maiores informações eu tenho esse texto no meu site, basta visitar www.ramonoruê.com.br. O tema adolescência, como você viu, é muito polêmico. E você também pode participar mandando o seu e-mail, a sua dúvida, o seu questionamento. Mande para o meu e-mail, romaconselhamentopsicológico@hotmail.com, e a minha secretária Beatriz fará a leitura de alguns e-mails do programa de hoje. Beatriz, diga quais são os e-mails de hoje. Doutor Ramon, tem aqui algumas perguntas para o senhor. A primeira pergunta vem de Blumenau, Santa Catarina. A senhora Andréia da Silva. Ela fala que sua filha tem 15 anos e vive querendo sair para baladas. O que fazer nessa situação? Minha internauta Andréia, de Santa Catarina, é um prazer responder a sua pergunta. Realmente, esse é um problema comum a vários pais. O que você deve fazer? Primeiro, você tem que ter um bom diálogo com a sua filha. Inclusive, procurar saber o local da balada, quem são os frequentadores, quem são os amigos, os melhores amigos dela, com quem que ela vai. É muito importante você ter esse controle. E aí, se você confia na educação que você deu a ela, se você confia nessa intimidade, se você dá liberdade para sua filha conversar com você sobre sexo, sobre drogas, sobre namoro, é claro que com um certo controle, negociando questão de hora, minha filha, você pode ir, mas você vai ficar até tal hora, até 1h da manhã, é horário que você pode negociar. Agora, sempre você precisa saber aonde a sua filha está frequentando e com quem ela está andando. Então, tenha essa intimidade com sua filha. E aí, aproveite a balada. É isso aí. Participe você também da psicologia online. Basta clicar no meu site www.ramonoruê.com.br ou mande seu e-mail para romaconselhamentopsicológico@hotmail.com. Participe, tire suas dúvidas, mande sugestões de temas, participe sempre, você será sempre bem-vinda e estou aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Fiquem com Deus, até o próximo programa.